Fala galera, tudo bem? Eudes aqui falando e hoje o assunto de química será termoquímica. Então nesse vídeo nós teremos aspectos, vamos tentar reunir o máximo de aspectos possíveis dentro de um vídeo só, mas em mais particular os aspectos gerais dessa disciplina. Já passamos das soluções, agora vamos falar um pouco da termoquímica, que tem uma boa parte teórica e também um pouco de cálculos. No caso, a termoquímica vai ser a parte da química que estuda a troca de calor, tá? Quantidade de energia envolvida nas reações químicas. Quando uma reação libera calor, ela é classificada como exotérmica, calor para fora. E o contrário também é verdadeiro. Quando temos uma reação endotérmica, significa calor para dentro. Na prática, o que acontece é que quando a gente fala de endotérmico e exotérmico, a gente vê do ponto de vista da reação química. Tem reações químicas que, para acontecerem, precisam absorver calor do meio externo. Então, se uma reação química precisa absorver calor do meio externo, esse meio externo ele se resfria para que a reação possa ganhar calor. É um processo bem parecido a quando a gente encosta o gelo na nossa pele. Por exemplo, o gelo é bem mais frio, tem bem menos temperatura que a nossa pele. Então, ao encostar gelo na nossa pele, ele começa a absorver calor rapidamente da nossa pele. Por isso que temos a sensação de resfriamento da região. E o contrário também vai ser verdadeiro, porque quando temos reação exotérmica, a própria reação se resfria e o meio externo sofre aquecimento, como é o caso das reações de combustão, por exemplo. Toda reação de combustão, ela libera calor para o meio externo, então o meio externo, a reação fica com uma temperatura maior. E também podemos verificar essas situações em fenômenos físicos, como fusão, ebulição, calefação, solidificação e assim por diante. Bom, no caso aqui tem termoquímica e calor, é uma relação bastante direta, porque toda vez que houver uma reação química entre reagente A e reagente B, durante a reação química ocorrerá a transferência de calor e as moléculas ficarão depois em equilíbrio térmico, porque os materiais ficarão à mesma temperatura. Bom, já comentei antes sobre reação endotérmica e exotérmica. Repassando aqui, na reação endotérmica é calor absorvido. Calor absorvido significa retirar calor do meio externo sempre. Então, uma reação endotérmica, ela vai aumentar ela própria a temperatura em detrimento da diminuição de temperatura do meio externo. Então, a reação endotérmica provoca para o meio externo o fenômeno ou sensação de resfriamento. Na reação exotérmica é a liberação ou perda de calor. Então, reação exotérmica, ela diminui de calor ou de temperatura, não são a mesma grandeza, mas estão associadas. E para o meio externo, o fenômeno ou sensação será de aquecimento. Aqui a gente tem uma pequena amostragem por desenho, onde a gente pode ver perfeitamente na reação exotérmica o calor saindo e na endotérmica o calor chegando à reação. Lembrando que as mudanças de temperatura ou trocas de calor também ocorrem nas mudanças de estado físico. Então, a gente pode dizer que a mudança do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso são processos endotérmicos e o contrário, exotérmicos. Então, basicamente,
Essa é a principal diferença entre os tipos de reações termoquímicas. Não existe reação termoquímica que não absorva ou não libere calor. Uma das duas coisas vai acontecer. Bom, para medir ou tentar medir essa energia absorvida ou liberada, ou simplesmente energia trocada nas reações, é que se utiliza o conceito de entalpia. A entalpia ela é uma energia medida das substâncias à pressão constante. Então, entalpia vai ser a energia trocada nas reações. Na verdade, o nome disso é variação de entalpia. Tá? E aqui diz que não existe um aparelho que seja capaz de medir essa entalpia. Um aparelho medir diretamente não tem, porque a entalpia está relacionada a cada substância. E, mais particularmente, a ligação química às quais essas substâncias possuem. Então, essa ligação é iônica, ela tem uma quantidade de energia. Se a ligação é covalente, ela tem uma quantidade de energia. Se uma molécula tem mais ligações covalentes do que a primeira, do que a anterior, isso também interfere. Então, para medir a entalpia também, tudo isso é levado em consideração. E é por isso que um aparelho não consegue medir isso tudo. A gente mede de modo mais indireto, através da sua variação, ou ΔH. Então, a gente pega a entalpia dos reagentes, que é a energia inicial, ou a energia de todas as substâncias do início, e nós também temos a entalpia do produto, que é a energia final. O que se mede, então, na termoquímica é se os produtos eles terminam a reação com mais ou menos energia do que o início. Porque se na entalpia o produto tiver menos energia que o reagente, quer dizer que a energia foi liberada. Quer dizer que houve um decréscimo de energia, o que vai provocar o que vai incorrer numa reação exotérmica. Agora, se o produto tiver mais energia que o reagente, quer dizer que durante a reação houve um acréscimo de energia, houve ganho de energia. E aí teremos uma reação endotérmica. Beleza? Esse é o raciocínio principal. E aqui na tabelinha nós temos tipos de entalpia. Entalpia de formação, entalpia de combustão e entalpia de ligação. Essa última vai ser um pouquinho melhor comentada mais tarde, porque envolve um conhecimento prévio das ligações covalentes. Na entalpia de formação, aqui nós temos que prestar atenção na reação química, porque para eu chamar o ΔH de uma reação química de ΔH ou entalpia de formação, é necessário que nos reagentes eu só tenha 1 mol da substância, nos produtos, 1 mol da substância referida. Ou seja, eu só posso formar uma substância, ou seja, uma reação de síntese, né, que você tem vários reagentes e só uma substância no produto. E ainda assim, para eu chamar essa entalpia de formação para eu chamar esse ΔH de formação, eu só posso ter 1 mol da substância formada. Se eu estiver formando 2 mols no balanceamento, aquele ΔH tem que ser dividido por 2 para eu dizer que aquela é uma quantidade de energia por mol de substância. A entalpia de combustão já é diferente, ela é energia que resulta na queima de 1 mol de substância. O combustão requer combustível, e os combustíveis são reagentes desse processo. Quer dizer que essa é uma reação onde o combustível, a substância ao lado do oxigênio, que é o comburente, só pode ter 1 mol. Normalmente, as reações de combustão já são feitas assim. Raramente ou quase nunca nas reações de combustão
o combustível tem mais de 1 mol na estequiometria. Então, a maioria das reações de combustão, quando tiver em ΔH associado ao combustível, já vai estar na entalpia de combustão certinho. Então, essas duas entalpias aqui são tranquilas em geral, só tem que tomar cuidado mais com a de formação, porque são reações de síntese e essa energia é sempre associada a 1 mol de substância formada. E a mais dificilzinha é a entalpia de ligação. Por quê? Porque a energia absorvida ou liberada para 1 mol de ligação química e no estado gasoso. O estado gasoso é feito para que as interações intermoleculares, ou seja, van der Waals, dipolo permanente e ligação de hidrogênio, interfiram o mínimo possível na quebra dessas ligações. Porque para desfazer uma ligação química, primeiro tem que ser enfraquecida a interação intermolecular. O que mantém as moléculas coesas é uma coisa, o que mantém as ligações firmes entre si já é outra energia, são duas barreiras, na verdade. Mas essa aqui vai requerer uma atenção especial daqui a pouquinho. Bom, outra grandeza que existe é a entropia, que é o grau de desordem das reações químicas. Isso é pouco medido no ensino médio, mas, em geral, quanto maior a entropia, maior a espontaneidade da reação. Isso é mais visto em termodinâmica, essa questão da entropia. Então, quanto mais caótico for um sistema, quanto mais desordem o sistema tiver em relação à agitação das moléculas, maior vai ser a espontaneidade, porque um sistema com alto grau de desordem também é um sistema onde a energia se espalha com mais facilidade. Você está fazendo com que a energia circule em um espaço muito maior. A energia ela tende sempre a se transformar, ela não fica retida, ela não fica presa. Todo excesso energético se transforma em outro formato, por exemplo. E reações com entropia mais ordenada, ou seja, um sistema que tem mais ordem, tende a concentrar a energia em espaços menores, o que são sistemas mais instáveis. Então, para a química e também para a física, a entropia maior ou maior desordem, isso dá uma estabilidade no geral maior. No caso da entropia, é só lembrar do Big Bang, né? O Big Bang ele era toda a energia do universo concentrado em um ponto muito pequeno, até um ponto que não se conseguiu acumular mais energia, e aí a explosão é a liberação de energia com a expansão do universo. Também tem a ver com isso. Bom, em relação à lei de Hess, em particular, também merece um comentário extra, porque a lei de Hess ela interfere no cálculo. Esse cálculo que vocês estão vendo na tela é o cálculo base da variação de entalpia, definida por ele. Só que a lei de Hess ela tem duas vertentes. Essa primeira, que é mais genérica, e uma para reações parciais, ou seja, aparecem reações por etapas. Primeira definição da lei de Hess é que a variação de entalpia de uma reação depende somente dos estados inicial e final da reação, independente do número de reações. Ou seja, se você tiver só os reagentes, medir entalpia e depois só os produtos, dá para fazer a variação de entalpia. É só você pegar a entalpia final ou do produto menos a entalpia dos reagentes. Nesse caso, cabe lembrar que o ΔH ele é energia, além de ser a variação de entalpia, o sinal dele vai definir o tipo de reação. Se o ΔH for positivo, nós teremos reação endotérmica. Então, houve ganho de calor aos reagentes. Então, se eu falo ΔH mais 20 kJ, quer dizer que a reação ganhou 20 kJ. Ou eu posso escrever esses 20 kJ junto aos reagentes. Beleza?
Agora, se o ΔH é menos 20 kJ, nós teremos uma reação exotérmica. Quer dizer que os reagentes liberaram essa energia. Aí, na reação química, ela pode aparecer junto aos produtos, por exemplo. Porque quando a energia é dispensada pelos reagentes, ela só pode aparecer nos produtos. Bom, vamos aqui então para alguns exercícios básicos, para a gente depois passar para a próxima. No caso aqui, o primeiro. Aqui nós temos equações químicas, cada uma com seu refeito ΔH, ó. Ó, o ΔH, menos, mais, menos e mais, sempre dessa forma. Essa é a maneira principal de escrever a variação de energia dentro da reação. Pode estar em quilojoule ou quilocaloria, qualquer uma das duas versões. Pois bem, aqui vamos ter que verificar as seguintes frases. Número 1, as reações A e B são endotérmicas. Bom, primeiro que isso é falso, porque se o ΔH é negativo, a reação só pode ser exotérmica. Então, o reagente liberou energia e aí os produtos ficam com um patamar energético maior. Falso. 2. As reações A e B são A e B são endotérmicas, falso. A e B são exotérmicas, verdadeiro. Na letra B, isso é verdadeiro porque o ΔH delas é negativo. 3. As reações C e D são exotérmicas. Falso, porque exotérmico tem que ter ΔH negativo e aqui é positivo. Um adendo, mesmo que o ΔH seja positivo, esse mais precisa ser colocado. Tá? Isso vale tanto para termoquímica quanto para eletroquímica, quando a gente medir DDP nas reações. Sempre positivo. Tem que colocar o sinal de mais. A gente fica desacostumado por causa do mais matemático, né? Que não se coloca. Aqui se coloca, tá? Vamos lá. Então, a 4 vai ser verdadeira, porque ambas têm ΔH positivo. 5. A reação com maior liberação de energia é a B. Maior liberação de energia significa o seguinte: sinal negativo e maior módulo possível. Se for maior absorção de energia, é sinal positivo e maior módulo possível, porque liberação de energia já dá a entender que é sinal negativo. Nesse caso, isso está correto, porque a energia liberada é de mais de 1.400 kJ na B, contra pouco mais de 500 na A. Então, a 5 é verdadeira. E a 6, ela... Não. Na 6 está até errada, porque está escrito liberação de energia e não está ocorrendo isso na D. Então, avaliando as verdadeiras. A 2 é verdadeira. A 4 é verdadeira. E a 5 também. Então, a gente vai avaliar que na opção correta vai ser a alternativa. 2, 4 e 5 verdadeiros. Vamos para a próxima. Questão 2. Uma opção não usual para o cozimento do feijão é o uso de uma garrafa térmica. Em uma panela, coloca-se uma parte do feijão e 3 partes de água, ou seja, 25% da garrafa só feijão e o resto com água. Deixe-se o conjunto ferver por 5 minutos e logo após transfere-se todo o material para uma garrafa térmica. Aproximadamente 8 horas depois, o feijão estará cozido. O cozimento do feijão ocorre dentro da garrafa térmica, pois a água reage com o feijão e essa reação é exotérmica. Primeiro que reagir é um termo muito forte, porque, no caso, o feijão pode absorver a umidade da água, mas reagir, se tivesse que reagir, a água deixaria de ser água, né? Bom, não creio que a letra A seja correta. Letra B, o feijão continua absorvendo o calor da água que o envolve, por ser um processo endotérmico. Essa me parece ser a mais coerente. C, o sistema considerado é praticamente isolado, não permitindo que o feijão ganhe ou perca energia. Bom, primeiro, isso seria correto se
a água estivesse fora da garrafa. Então, por exemplo, você coloca o feijão lá quente, lá dentro, e a água não está em contato com o feijão, está do lado de fora, essa cefe seria interessante, mas não é o caso. A água está lá dentro com o feijão. Então, em relação à água e o feijão, ocorre sim a troca de calor entre eles. E no caso, o sistema é isolado ou praticamente isolado para o meio externo a esse processo. É para garantir que o processo seja feito com a menor perda de energia possível, porque em todos os processos energéticos ocorrem perda, justamente por causa da entropia que eu acabei de falar, que eu comentei lá em cima. Entropia significa o quê? Que a energia se distribui pelo maior espaço possível. E nesse processo a energia está sempre se transformando. Logo, a garrafa térmica é para minimizar o quanto for possível esta perda, mas mesmo assim não é a letra C. D. A garrafa térmica fornece energia suficiente para o cozimento do feijão, uma vez iniciada a reação. Eu diria que não é fornecimento de energia, é manutenção da energia total de ambos. Porque se essa troca é feita em meio aberto, por exemplo, ocorre o quê? Que ocorre a troca de energia entre a água e o feijão e ainda por cima ocorre a troca de energia de ambas com a atmosfera, com o meio externo. Então, a garrafa térmica não fornece energia, ela isola a energia dos dois em relação ao meio externo. Não. Letra E. A energia envolvida na reação aquece a água, que mantém constante a temperatura, por ser um processo exotérmico. Olha, para mim, até o momento, a letra B é a correta e é isso mesmo. O feijão vai absorver o calor da água e, no caso, o processo é endotérmico, porque estamos olhando do ponto de vista do alimento. Se a questão fosse vista do ponto de vista do líquido, que é a água perde calor para o feijão. O feijão ele entra em uma temperatura menor, a água está fervida, o feijão não, o feijão está na temperatura ambiente. Então, a água cede calor ao feijão e o feijão cozinha no processo. Então, essa aqui realmente é a correta. Bom, eu comentei da lei de Hess e eu disse que a variação de entalpia tem duas maneiras de ser calculada. Desta forma aqui e de outras. Então, vamos olhar rapidamente o que mais tem de especial na lei de Hess. Muito bem, então vamos falar um pouco aqui da lei de Hess. Só lembrando que aqui estamos utilizando o site Toda a Matéria como referencial, tá? Agradecimento ao site, para não esquecer. De toda forma, a lei de Hess ela tem duas maneiras de serem feitas. A maneira tradicional, como eu comentei antes, ΔH é a entalpia final menos entalpia inicial. Outra forma de se fazer isso é em relação à soma das entalpias. Mas por que ΔH pode ser soma e pode ser subtração? Quando é um, quando é outro? Primeira coisa, o ΔH original é quando eu tenho uma reação só. Eu só tenho uma reação química aparecendo, como se o processo fosse em etapa única, fosse de uma vez só. Aí realmente não tem muito o que ser feito. A entalpia do final menos entalpia inicial. O que é entalpia final? Você vai somar todas as entalpias dos produtos menos todas as entalpias do reagente. E lembrando que quando a gente tem a entalpia de uma substância, cuidado na hora de armar esse cálculo, porque ele é feito, essa soma também leva em consideração o balanceamento, tá? Aqui, nesse cálculo, se errar o balanceamento, pode ter certeza de que o cálculo, no final, vai sair errado. Isso vale para todos os cálculos termoquímicos, tá? Balanceamento aqui é indispensável como pré-requisito. No caso aqui, eu estou me citando ao balanceamento tentativo. Só que, soma das entalpias, isso vai acontecer
quando a reação química ocorrer em etapas. Então, esse ΔH aqui, por exemplo, que é o ΔH1 mais ΔH2, quer dizer que eu tenho etapa 1 e etapa 2. Se forem 3, etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Ou seja, a lei de Hess ela pode ser medida se a reação for dada de uma única vez, é só diminuir a entalpia final menos a entalpia inicial, ou se a reação química se processa em mais de uma etapa e a reação e o problema não dá o ΔH da reação toda ou da reação global, é necessário que se utilize as etapas parciais para fazer a somatória. O problema é que nós temos que levar em consideração que a lei de Hess ela também é uma equação matemática. Por quê? Porque para fazer aparecer a equação global, tem que se fazer o quê? Tem que se analisar a reação global, que é dada nos problemas, pelas reações parciais. E aí, se tiver alguém, se houver a necessidade de inverter a reação química, o ΔH daquele processo é invertido, o sinal dele. Se for necessário multiplicar a equação por um valor, o ΔH daquele processo vai ser multiplicado pelo mesmo valor. Mesmo processo se for divisão. Se eu tiver que dividir os coeficientes da reação por um valor, ΔH também sofrerá a mesma coisa. Bom, analisando aqui um diagrama de entalpia, temos o seguinte. Nós temos a reação se processando de A para B e de B para C, como se fossem duas etapas. Então, o processo total seria de A em direção a C, que é o ΔH3 ou ΔH total da reação. Só que essa reação não acontece de uma vez só. Então, de A para B ocorre um ΔH1 e de B para C um ΔH2. Ou seja, a reação final seria ΔH1 mais ΔH2. Então, em termos de energia, seria algo mais, de diagrama seria algo mais ou menos assim. Bom, então o artigo diz que o ΔH1 tem 122 kJ e o ΔH2 tem 224. Então, o ΔH3 simplesmente vai ser a soma dessas duas. Esse aqui é um conceito inicial. A parte mais difícil não é fazer isso, e sim fazer as manipulações das reações químicas para que aconteça o ΔH. Ou seja, além do balanceamento estar em dia em relação à primeira lei de Hess, essa versão de etapas únicas, não se faz ΔH desse estilo aqui sem balanceamento. Não tá com o balanceamento em dia, volta no balanceamento e pratica. Tem vídeo aqui também falando sobre isso, tá? Sobre balanceamento por tentativa. Agora, em relação à segunda lei essa lei de Hess aqui por etapas, originalmente, quando a gente já faz esses processos aqui, comparando com a reação global, a gente já está automaticamente balanceando. Então, é meio que um trabalho diferente. Bom, vamos então aqui para um exercício de vestibular, passo a passo, para a gente dar uma olhada em como é feita a lei de Hess, principalmente por etapas, que é essa aqui. Primeiro, nós temos a variação de entalpia do N2 mais 2O2, resultando em 2N2, todos no estado gasoso. Então, aqui a gente tem ΔH1 mais 67,6 kJ. Outra que temos é N2 mais 2O2, resultando em N2O4, resultando em 9,6 kJ de ganho de energia. Então, o que você quer fazer? A gente quer achar o ΔH desta reação aqui. O O está minúsculo, está por erro de digitação. Eu quero saber quanto mede
o ΔH da transformação de NO2 em N2O4. Nesse caso aqui, a gente vai avaliar essa reação global comparada com as parciais. Primeiro, não existe você fazer uma reação dessas um processo desse sem que apareçam as etapas e sem que apareça a reação global. A reação global vai aparecer em todos os casos, sem exceção. Não é adivinhômetro, é dedução, é cálculo, não é adivinhação. Pois bem, a reação global está aqui. E o que a gente faz agora com ela? A gente compara essa reação global com relação às substâncias da reação global, aqui são só duas, em comparação aos reagentes, ou melhor, às etapas parciais. Então, se o NO2, vamos focar nele agora, se o NO2 ele aqui está antes da seta, ele é reagente. Então, se ele é reagente, o NO2 da parcial também precisa ser reagente. Só que aí temos um problema. Na reação parcial ou original, de onde ele está saindo, ele não é reagente, ele é produto. Quer dizer que ele tem que ser transformado em reagente. Para ser transformado em reagente, é necessário trocar a ordem da reação. Então, o NO2 passa para reagente e o restante passa para produto. O nome disso é inversão da equação. A equação vai ser invertida para que o NO2 apareça na posição que deveria aparecer. Porque quem determina para onde vai cada substância é a reação global, sempre. Então, o primeiro passo é inverter essa primeira equação. Digamos que na equação original não tivesse esse 2 da reação global. Aí seriam dois processos. Inverter a reação, que significa trocar o sinal, vai ficar negativo, e multiplicar por 2 esse valor. Tá? Então, cuidado. Se o balanceamento ficar diferente entre a substância da global e a substância e a mesma substância na parcial, a gente tem que corrigir na parcial. Então, se tiver que multiplicar por 2, ΔH por 2. Se tiver que multiplicar por 5, ΔH por 5. E uma dica, o oxigênio é um dos últimos que se deve tentar corrigir, porque o oxigênio, assim como no balanceamento, ele é o mais difícil de corrigir e ele é o que aparece é o que mais aparece em várias reações. É mais difícil. Então, não se baseiem muito no oxigênio, não tanto assim, para poder fazer as correções de ΔH. Ele é um dos mais chatos mesmo. Bom, de toda forma, a gente agora tem aqui a reação química invertida, com o NO2, com o NO2 na posição que deveria estar. Aqui está dizendo que a segunda equação tem que ser conservada. Mas por que conservada? Pelo simples fato de que a outra substância importante é o N2O4. E ele está na posição de produto, ou seja, após a seta de reação, após o caminho da reação. E o N2O4 está aonde aqui? Na parcial, nos produtos. Isso significa que não vai ocorrer mudança na segunda etapa. Vai ocorrer simplesmente a manutenção da reação. Então, vou escrever simplesmente essa reação embaixo da primeira, sem qualquer mudança. Até pelo balanceamento. Aqui eu tenho um N2O4 e aqui também. Então, nem o balanceamento vai ser alterado. Ele vai ficar do jeito que está, sem mudança alguma. E aí, o que se faz? Aqui está marcado em negrito que vai ser eliminado. Sim, porque tudo que não está na reação global será eliminado. E como é que se elimina a substância? O N2 vai ser eliminado. Por quê? Porque agora eu tenho 1 mol de N2 nos produtos e 1 mol de N2 nos reagentes. Então, cancelamento.
para cancelar uma substância, é como se fosse um sisteminha por adição. Eu vou somar as duas reações. E quem tiver o mesmo número de mol da mesma substância em lados diferentes, cancelamento. Se a mesma substância aparecer em lados diferentes e quantidades diferentes, aí não é cancelamento, é diferença. E aí vai prevalecer o lado que tiver maior quantidade. Com relação ao O2, eu tenho 2 mols de O2 nos reagentes e no produto eu também tenho 2 mols de O2. Então, mesma quantidade, lados diferentes, cancelamento. Então, tudo que está marcado aqui em negrito não vai mais aparecer. Logo, vai sobrar só 2NO2 nos reagentes e N2O4 nos produtos. E nesse caso aqui, como é que faz o ΔH agora? Agora é só fazer a soma. ΔH1 é menos 67,6 kJ e ΔH2 mais 9,6, o que vai resultar em menos 58 kJ. Então, a lei de Hess, na segunda versão, é um pouco mais difícil, porque é necessário manipular, manobrar as reações parciais para que elas se transformem exatamente na reação global já determinada. E aí, depois disso tudo, é que se faz a soma dos processos. Bom, agora a gente vai passar para a terceira parte do vídeo, que é a energia de ligação. Fala aí, beleza? Então, para essa parte do vídeo, vamos para o site Manual da Química, já agradecendo. E o assunto aqui é energia de ligação. Como eu disse no início do vídeo, essa parte vai requerer um pouco mais de atenção. Primeiro, logo aqui no começo do artigo, a gente tem a questão da formação das ligações químicas. Ou seja, o conceito de energia de ligação é a energia absorvida na quebra da ligação entre átomos no estado gasoso em condições normais de temperatura e pressão. O que isso quer dizer exatamente? Que para quebrar uma ligação química, o processo é de absorção energética, ou, melhor dizendo, processo endotérmico. Então, a energia de ligação é a energia absorvida para quebrar um mol de ligação no estado padrão, que é de 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Então, a gente também pode definir que essa energia para montar uma ligação química é a mesma energia, só que com o sinal ao contrário, ou seja, com energia liberada. Então, a definição base da energia de ligação é a energia necessária para quebrar um mol de ligação a 25 graus em uma atmosfera. Ponto. Agora, quer falar de energia, da energia formada, é só pegar o mesmo valor e inverter o sinal. Então, todo o processo de quebra de ligação, por exemplo, aqui, formação, estamos transformando aqui bromo molecular em bromo atômico, ou seja, a ligação covalente entre os bromos será rompida, e para romper, estamos rompendo 1 mol de ligação, cada traço quebrado é 1 mol da ligação. Se a ligação for dupla, 1 mol da ligação será os 2 traços quebrados. Se a ligação for tripla, 1 mol da ligação será os 3 traços quebrados. Então, não contem o mol de ligação só por traço, não. Depende da natureza da ligação. Nesse caso aqui, a ligação é uma ligação covalente simples. E para quebrar essa ligação, foram necessários 193 kJ para se quebrar essa ligação. Então, ΔH10 só desta ligação é de mais 193 kJ. Então, no caso, se eu for fazer o cálculo da energia de ligação, aqui estamos só quebrando as ligações, nós precisamos de quê?
ΔH específico para isso. Então, quem é o ΔH específico para esse procedimento? É a soma das energias das ligações dos reagentes e a soma das energias dos produtos, das ligações dos produtos. Tem um sinal de menos aqui por causa da natureza dos participantes. Porque para uma substância ser chamada de reagente ou substância inicial, é porque ela vai ser transformada em outra substância. E isso só acontece quando a ligação do reagente é quebrada para depois os mesmos átomos se realinharem e se criar as novas ligações químicas dos produtos. Então, a energia necessária para se quebrar as moléculas dos reagentes vai ser essa soma, esse epsilon, essa letra E, a letra grega epsilon, e ela indica sempre somatória, soma no caso das energias. Então, a gente vai somar todas as energias para se quebrar todas as reações de todos os reagentes, e depois a gente vai fazer a somatória de todas as energias de todas as substâncias do produto. E por que o sinal diferente? Porque as energias dos reagentes vão levar sinal positivo, já que reagente tem que ganhar energia para que as suas reações sejam quebradas. E no produto, ao formar o produto, se formam novas ligações, e a formação dessas ligações é um processo exotérmico. Então, sinal de menos aqui, referenciando os produtos. Pois bem, aqui no nosso exemplo, a gente vai ter sempre os reagentes e os produtos em uma reação química, como vocês estão vendo aqui no destaque. E para fazer esse tipo de exercício ou de questão de provas, é sempre necessário o quê? A questão da ligação em questão, quais ligações vão aparecer para a gente, mas não é que elas vão aparecer imediatamente. São as ligações que a gente tem que montar depois. É por isso que essa parte aqui do vídeo eu considero um pouco mais difícil, porque o pré-requisito para a lei de Hess é o balanceamento na primeira parte da lei de Hess e, obviamente, de cálculos básicos matemáticos para a segunda parte, que é quando temos etapas parciais. Aqui o pré-requisito já é um pouco mais complexo, porque aqui é necessário estar bastante craque, bastante fera, ou tinindo nas ligações estruturais, para você fazer a estrutura, a fórmula estrutural dos participantes. E a maioria dos estudantes em ligação covalente não assimila bem essa parte ou simplesmente ignora. Também existe o fato de que os tempos de química no ensino médio não são muitos comparados à complexidade do que se está estudando. Então, assuntos como tabela periódica e ligações químicas, principalmente ligação covalente, é bastante conteúdo para uma quantidade de tempo muito pequena. Então, essa parte aqui pode acabar sendo ignorada. Então, minha recomendação, antes de embarcar aqui, é voltar na parte das ligações químicas de ligação covalente. Tem aqui também vídeo no canal sobre isso, para vocês darem uma olhada, para não perder esse tipo de informação. Mas o primeiro passo necessário é transformar da fórmula molecular, que é como vem por padrão as substâncias, para as fórmulas, aí sim, estruturais. Se eu tenho, aqui a molécula no caso, se eu tenho uma ligação dupla entre C e C, essa ligação dupla é a primeira coisa que vai acontecer, e eu tenho 4 hidrogênios, 2 de cada lado e 2 do outro. Lembrando que o carbono é tetravalente, ele vai fazer 4 ligações, então 2 entre os carbonos e as restantes entre os hidrogênios. Então, se é CH2, vai ficar C dupla C, H traço H, H traço C traço H. Mesma coisa aqui para o segundo CH2, uma ligação dupla com C e as demais com os hidrogênios.
Lembrando que o hidrogênio só tem um elétron e é monovalente. No caso aqui, temos a ligação C e Cl. Aqui já foi, no caso, C e Cl está aqui em cima. Perdão, H e Cl. Então, CHCl, então, se nós temos HCl, nós temos H-Cl aqui, envolvidos. Como ambos são monovalentes, é uma ligação só. Ou seja, a tabela periódica precisa estar relativamente em dia em relação a elétrons na camada de valência. E mais particularmente entre os ametais. C e Cl. O C ele faz 4 ligações, lembrando disso, e o Cl só uma. Só que a substância final aqui, isso tudo é uma substância só, tá? CH3, CH2 e Cl. Então, tem uma ligação simples entre os carbonos. Então, esse primeiro carbono tem 3 hidrogênios, vai fazer 3 ligações simples com os demais hidrogênios. Esse carbono vai fazer uma ligação simples com o primeiro, 2 ligações simples com mais 2 hidrogênios e uma ligação simples com cloro. Então, primeira etapa é montar as estruturas das ligações. E vamos tomar só um certo cuidado com o balanceamento também. E também é pré-requisito aqui. Porque se, por exemplo, se o HCl, esse aqui, na reação original, tivesse multiplicado por 2, ou se você percebeu, vamos verificar o balanceamento então, já que eu estou falando tanto disso. 2 hidrogênios, 4 hidrogênios, 5 hidrogênios. Tem 5 hidrogênios também do lado direito. Cloro só tem 1 e 1. E carbono aqui tem 2. Nós temos 2 na primeira substância e 2 na segunda substância. Então, a reação química já veio balanceada. Só que se por um acaso o HCl precisasse ser multiplicado por 2, eu não teria uma molécula de HCl, eu teria 2. Então, na hora de fazer o cálculo, eu não teria uma ligação HCl, eu teria 2 ligações HCl. Ou, se essa substância aqui, que é o eteno, tivesse multiplicada por 3, por exemplo, eu fosse contar as ligações C e H, eu teria 4 vezes 3, porque são 3 moléculas, seriam 12. Então, muito cuidado com o balanceamento. Aqui ele também interfere bastante. Mas não vai ser o caso desse exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente vai ter todos com o mesmo coeficiente estequiométrico, ou todos com 1 mol cada substância. Então, então, nesse caso, só contar as ligações. Primeiro passo, vamos verificar a soma dos reagentes, só dos reagentes. A gente percebe que tem 4 ligações C e H, uma ligação dupla entre os carbonos e uma ligação H com Cl. E aí, o que a gente faz? Multiplica. São 4 ligações vezes 435. Uma ligação vezes 609. Então, aqui eu tenho 4 vezes 435, uma ligação de 609 e uma ligação de 431. Multiplicando, a gente vai ter 1.740 mais 609 mais 431. Total dos reagentes, 2.780 quilocalorias. Então, de novo, a gente contabiliza o tipo de ligação. Que tipo de ligação é essa daqui? C com H? Perfeito. São quantas? 4. Aí multiplica 4 vezes o valor da tabela. Aí vai procurar C-H, que é a primeira, e está indicando aqui 435. Então, multiplica por 4. Segundo tipo de ligação, C-C, só tem uma. E ela tem 609 quilocalorias a cada ligação quebrada.
Então, é esse valor vezes 1, só repetir. E o HCl é 431 e só tem uma ligação dela. É só multiplicar, somar e esperar o próximo cálculo, que agora temos que fazer o mesmo cálculo nos produtos. Nos produtos, a gente tem uma ligação C e C, 5 ligações de C com H e uma ligação C com Cl. E no artigo aqui já começa com H e C. Nós temos 5 ligações de 435. Então, vamos multiplicar 435 vezes 5, que é 2.175. Temos uma ligação dupla uma ligação simples agora, né, entre os carbonos. Reparem que são os mesmos átomos, mas o tipo de ligação é diferente. A reação química começou com os carbonos fazendo uma ligação dupla e vai terminar com os carbonos fazendo uma ligação simples. E só por estilo de reação, a energia entre os carbonos vai ser diferente. Nesse caso, 345 cada uma, vezes uma. Então, é só repetir 345. E eu tenho uma ligação C e Cl de 339. Então, é só repetir também que é vezes 1. Somando tudo, a gente vai ter 2.859 calorias. Já deu para perceber que a energia total dos produtos ela é superior à energia total dos reagentes. Então, a gente vai entender como uma reação exotérmica. Por quê? Pelo simples fato de ΔH ficar negativo. Porque na energia de ligação, a gente tem a entalpia total dos reagentes menos a soma total da energia dos reagentes menos a soma total de energia dos produtos. Teremos, então, 2.780 menos 2.859. Então, teremos um ΔH de menos 79 quilocalorias por mol. E aqui vale a mesma tática. Se o ΔH é negativo, a reação tem que ser exotérmica. Independentemente de como se calcula o ΔH, se é pelo ΔH tradicional, de produto menos reagente, final menos inicial, ou pela lei de Hess por etapas, ou ainda pela energia de ligação, a regra é a mesma. ΔH positivo implica em reação endotérmica e ΔH negativo em reação exotérmica. E agora, para fechar o vídeo, vamos fazer alguns pequenos exercícios para fortalecer um pouco mais o conteúdo. Fala, rapaziada. Então, vamos para a parte final. Então, a gente vai aqui para alguns exercícios, alguns simples, outros um pouco menos, para entender melhor um pouco mais esse procedimento termoquímico. Aqui, em relação aos conceitos gerais, primeiro, a gente está vendo na questão 1 o que podemos afirmar em relação aos aspectos energéticos envolvidos. Letra A, a queima da parafina é um processo endotérmico. Isso vai ser falso, porque queima é a mesma coisa que combustão. Combustão de qualquer material é sempre um processo exotérmico. O calor será sempre liberado, correto? Então, toda vez que falar de combustão e endotérmico na mesma sentença, na mesma frase, isso será incorreto. B, a vaporização da água de uma piscina pela ação da luz solar exemplifica um processo endotérmico. Bom, se ocorreu vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. Isso só ocorre com ganho de calor. Então, isso aqui é coerente. C, a combustão do álcool hidratado em motores... Não, combustão tem que ser exotérmico, então é falso. Formação de um iceberg é um processo endotérmico? Na verdade, não. Formação do iceberg implica no congelamento da água. Congelamento ou solidificação é o processo do estado líquido para o sólido. Então, para sair de líquido e passar para sólido, está ocorrendo perda de energia, as moléculas se aproximam. Então, não, aqui vai ser exotérmico. E letra E,
o valor de ΔH de uma transformação depende exclusivamente do estado físico dos reagentes. Não, senhor. Na verdade, o valor de ΔH ele leva em consideração o estado físico dos reagentes, leva em consideração as ligações químicas que os reagentes têm e também os produtos, no caso. ΔH de uma transformação depende dos reagentes e dos produtos. O estado físico dos reagentes e dos produtos também interfere, mas nunca é só dos reagentes. Então, aqui no número 1, letra B, é a correta para a gente marcar. 2. Pela lei de Hess. Número 1, o calor da reação depende apenas dos estados inicial e final do processo. Isto é correto. Ou seja, isso aqui é a definição original da lei de Hess, ou seja, quando eu tenho só uma reação química feita em uma etapa só, como é calculado esse calor de reação? Você vai pegar a entalpia dos produtos ou entalpia final e diminuir da entalpia inicial. E aí, de acordo com o sinal de ΔH, a gente classifica se a reação é endotérmica ou exotérmica, tá? Então, isso, no meu entender, é verdadeiro. Se isso for, o que não resolve nada para o problema. 2. As equações termoquímicas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas. Verdadeiro também, visto que a lei de Hess ela também é muito utilizada para equações químicas ou reações globais tiradas a partir de processos parciais, ou seja, para chegar num determinado resultado, não temos uma etapa só, temos mais de uma, ou pelo menos 2, 3, 4 etapas. Então, essa 2 é verdadeiro. As equações termoquímicas parciais, elas podem ser somadas sim, como se fossem equações matemáticas. Terceira, podemos inverter uma equação termoquímica desde que se inverta o sinal de ΔH. Também é verdadeiro. Por quê? Pelo simples fato de que quando temos uma reação parcial e nós temos uma substância dentro dela que pertence à reação global e ela está em uma posição diferente, ela tem que ser movida para a posição da global. E aí, nesse momento, ocorre uma inversão da equação. Inverteu a equação, tem que inverter o sinal de ΔH. Tudo o que se faz como equação termoquímica, tudo, também se faz com ΔH desse processo parcial. Então, inverteu, troca sinal. Multiplicar por um número, também multiplicando ΔH. Dividiu, mesma coisa. 4. Se o estado final do processo for alcançado por vários caminhos, o valor de ΔH dependerá dos estados intermediários através dos quais o sistema pode passar. Essa pode gerar um pouco de dúvida, mas as 3 primeiras são verdadeiras. Muito bem. A 1, 2 e 3 são verdadeiras no meu ver. Então, realmente, a 4 está errada pela lei de Hess. Ela fala, inclusive a 4 contradiz a 1, né? Tecnicamente, que é o seguinte. A 1 diz o seguinte: o calor de reação depende apenas dos estados inicial e final do processo. Se a gente olhar a 4, se o estado final do processo for alcançado por vários caminhos, o valor de ΔH dependerá dos estados intermediários. Ou seja, a 4 e a 1 são contraditórias. Não existe a possibilidade da 4 e a 1 serem respostas do mesmo problema. Porque a definição original de Hess diz o quê? Que ΔH é entalpia dos produtos menos reagentes. Ou seja, apenas o início e o final do processo contam para o ΔH. A gente só manipula as equações termoquímicas como se fossem equações matemáticas, porque os problemas, as questões, virão assim.
para que a gente manipule. Mas, na prática, o que a gente faz com as equações parciais? A gente promove o cancelamento, o corte das substâncias que não participam da reação global, porque elas são apenas substâncias intermediárias, ou seja, participam das etapas do processo, mas não vão pertencer à reação global. E é por esse motivo que, apesar de se manipular as equações termoquímicas, que é o caso de somar, ou inverter, multiplicar, como se fossem equações matemáticas, a gente não considera esses estados intermediários para o ΔH. Então, a número 4 realmente ela contradiz as 3 primeiras. Então, a correta aqui vai ser a letra C. Vamos passar para a questão 3 agora, que fala um pouco justamente dessa lei de Hess aqui, que é o seguinte, agora com 3 ΔHs de formação. O besouro bombardeiro espanta seus predadores esperando uma solução quente. Quando ameaçado, em seu organismo ocorre a mistura de soluções aquosas de hidroquinona, peróxido de hidrogênio e enzimas, que promovem uma reação exotérmica representada por C6H4OH2 mais H2O2, resultando em C6H4O2 mais H2O. Essa reação que acabou de aparecer aqui no texto, ela é a reação global do processo, tá? A reação global ela pode aparecer no início ou no final do processo, tá? E aqui, no caso, está no início. Mas, independente da posição da reação global, tem que vir sempre junto com ela as parciais. E, normalmente, ela vem tabelada assim, ó. Então, eu tenho C6H4H2 se transformando em C6H4O2 mais H2. Ela é positiva, o ΔH é positivo, então isso aqui ocorre com ganho de energia. Segunda reação, H2O mais meio de O2 se transformando em H2O2, só que a reação química da transformação de água em água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, que também depende de ganho de energia. E aqui eu estou transformando a água em oxigênio e hidrogênio, que é um processo bastante difícil de acontecer, por sinal, e também requer um ganho energético, mais 286. Então, a gente quer saber o calor envolvido na reação que ocorre no organismo do besouro. Tecnicamente, aqui, a gente vai ter que descobrir o ΔH da reação global, que é o que normalmente se pede. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhadinha aí, já adiantando o que pode acontecer. A primeira substância, C6H4OH2, vamos fazer uma análise prévia, ela é reagente na parcial e reagente na global. E as quantidades estequiométricas estão ok, estão em dia. Isso quer dizer que a reação onde ele aparece, que é essa primeira, não vai sofrer alterações, em princípio. O C6H4O2, ele também aparece na primeira reação e na posição de produto, que é a posição essa que foi mantida. Isso quer dizer que, por mais um motivo, a reação original ela vai se manter essa primeira. Então, a primeira reação vai ser reescrita do jeito que está. E o ΔH também não vai sofrer mudança. E vamos reparar que na reação original, que é a global, não existe H2. O H2, gás hidrogênio, ele vai ser a substância intermediária aqui, além do oxigênio. O oxigênio ele também vai desaparecer no meio do processo. O H2O2 ele está na posição de reagente na global e na reação parcial está como produto. Isso quer dizer que ele terá que ser invertido. Então, essa segunda reação vai sofrer uma inversão e o seu ΔH ele vai ser mudado de mais para menos. No caso da água, a água só aparece em um lugar,
A água só vai aparecer como reagente aqui e como produto na global. Isso quer dizer que, muito provavelmente, ela vai ter que ser... Isso aqui vai ter que ser invertido, também por causa da posição da água. A água ela é produto aqui, e aqui, e ela está como reagente. Então, a água vai ser produto. E esse mais 286 vai ser transformado em menos. Avaliando previamente, aconteceu exatamente o que eu falei na análise. A primeira reação não sofreu mudança, a segunda reação foi invertida e a terceira também. A única coisa que foi feita, as únicas coisas que foram feitas, foram as inversões. E aqui, o que são esses cortes? Os cortes são sempre das substâncias que não participam da reação global. Por exemplo, H2. H2 ele está sendo cortado. Por quê? Porque na primeira reação ele é produto e na terceira reação ele é reagente, depois da inversão. E para cortar tem que ser mesma substância, mesmo número de mol e lados opostos. Então, H2 foi cortado. O mesmo vai acontecer com O2, que eu tenho meio de O2 aqui, eu tenho meio mol de O2 no produto da segunda reação e meio mol de O2 no reagente da terceira. Então, corta também. E agora eu vou só escrever o resto, porque o resto das substâncias está na reação global. No caso aqui, o CCZH4OH2 começa a reação, o H2O, perdão, eu vou somar aqui todas as substâncias reagentes, só tem duas. A primeira reação, as duas primeiras substâncias das duas primeiras reações. Então, aqui também vai entrar água oxigenada. E agora eu vou pegar os produtos. Quem sobrou? CCZH4O2. E por que vai ficar 2H2O? Aqui deveria ter um 2 no H2O, tá? Mas por que seria um 2? Porque eu tenho uma molécula de H2O no produto da segunda reação e uma molécula de H2O no produto da terceira reação. Quando eu tenho a mesma substância do mesmo lado das reações, ou seja, sempre na direita ou sempre na esquerda, eu vou somar o número de mol delas. 1 mol de água na segunda reação, produto. 1 mol de água na segunda reação, produto, eu vou somar 1 mais 1. Deveria ter um 2 aqui, como tem no original. Aqui em cima. Mas, enfim, o que vai acontecer com o ΔH, então? Aqui já deu resultado, né? Como é que faz esse cálculo? Manipuladas as reações, vamos somar. A primeira manteve 177 positivo. Aí eu vou diminuir 95, porque são sinais diferentes. Depois eu vou diminuir de novo com 286. Só que a parte negativa vai ficar maior. Então, ΔH será menos 204 kJ por mol. Bom, galera, então é isso. Esse é o apanhado super geral que eu posso fazer sobre termoquímica de um vídeo só. Então, aqui a gente abordou o conceito das reações termoquímicas, os conceitos básicos de entalpia e os seus principais tipos, tá? Principalmente a lei de Hess e a energia de ligação. Tranquilo? Então, um forte abraço para vocês e até a próxima.